Nessa obra, que eu ainda estou usando como base para falar um pouco de niilismo, falar um pouco de pós-modernidade, a Viviane Mosè vai distinguir 4 tipos de niilismo que, na verdade, ela está tirando do Deleuze, tá? Então, eu queria comentar um pouquinho sobre esses 4 tipos de niilismo para a gente aprofundar ainda mais o conceito de niilismo, que já tem vídeo, já tem pelo menos 2 vídeos aqui no canal falando sobre ele, tá? Segundo Deleuze, o niilismo em Nietzsche pode ser pensado como niilismo negativo, niilismo reativo, niilismo passivo e niilismo ativo. Antes de falar sobre eles, eu gostaria de convidar você que está chegando agora a se inscrever no canal, deixar aquele like maroto, ativar o sininho e quem quiser contribuir com o Apoia-se será muito bem-vindo, tá? E aproveitar então para agradecer as pessoas que já estão contribuindo com o Apoia-se, já estão ajudando bastante o canal. Vamos ver então essa questão dos 4 niilismos, tá? Primeiro, niilismo negativo. Predomina a negação desta vida, que é o erro e pecado, em nome de uma outra vida depois da morte, no mundo das ideias platônico ou no paraíso cristão. Então vamos fixar, lembrando que a gente não está falando de uma divisão feita por Nietzsche. Nietzsche vai falar sobre niilismo, ele vai usar simplesmente a palavra niilismo, e Deleuze vai fazer essa separação, tá bom? Então o niilismo negativo é negar essa vida, né? Quando você cria um mundo das ideias, como faz Platão, ou quando você cria um outro mundo, como fazem todas as religiões, basicamente, você está sendo niilista, você está dizendo que essa vida não vale a pena, mas existe uma outra vida que vale, tá? Então por isso, muitas vezes você precisa negar essa vida, né? O pecado, por exemplo, né? Vamos pensar nos pecados da carne, você tem instintos sexuais e você vai negar alguns desses instintos porque existe um Deus ou uma outra vida que considera eles ruins. Então você vai negar pulsões, não porque essas pulsões, por exemplo, prejudicariam alguém, ou porque essas pulsões, se você se entregar a elas, elas vão te fazer mal em algum grau, né? Não é em nome de alguma moderação ou alguma prática social desse mundo, tá? Em nome de outro mundo, porque em outro mundo esses impulsos vitais, eles estão ofendendo ou, enfim, violando alguma regra de outro mundo. Isso é o niilismo negativo. Segundo o niilismo reativo. A razão científica que nasce e reage contra a promessa de paraíso depois da morte. Quer construir aqui mesmo a felicidade, modernidade. Aqui, então, seria um período, tá? A modernidade entendida como um período histórico onde a gente vai fundar essa ciência moderna, e essa ciência moderna vai nos prometer, então, um paraíso, né? O próprio iluminismo, ele vai dizer que através da ciência, através da razão, a gente vai construir um mundo melhor. E para isso a gente também volta a uma negação desse mundo, tá? Mais uma vez a gente está negando esse mundo, só que agora não é em nome de um outro mundo, né? De um outro mundo que para Nietzsche, pelo menos, não existe, mas em nome de um futuro, tá? Que o futuro também não existe, né? O futuro virá a existir. Então, ainda assim, o problema não é tanto o futuro, tá? O problema é negar esse mundo hoje. Então, em algum momento, eu já tinha falado um pouco desse niilismo, embora eu não tenha falado de niilismo reativo, né? E me perguntaram se isso não é um pouco de conformismo. E eu vejo de maneira um tanto quanto oposta, né? Eu vejo que, pelo contrário, a gente não pode aceitar uma série de práticas que nos prejudicam no presente em nome de um futuro, tá? Em nome de... A gente se encontra hoje, né, numa condição bastante problemática em termos de aquecimento global e catástrofes globais que a gente já pode, de certa forma, prever, mas ainda não é uma ciência que promete que vai resolver esses problemas. Se você pegar o novo iluminismo do Steven Pinker, ele não é um negacionista, ele aceita que a gente tem uma série de problemas que a gente precisa resolver, a gente não sabe como, mas ele faz o quê? Como é que ele faz para continuar defendendo o capitalismo que está destruindo o mundo? É a promessa da ciência que vai resolver. Então ele discute inúmeras possíveis soluções que a ciência possivelmente pode nos trazer para resolver esse mundo no futuro, né? É um niilismo reativo, é a ciência que vai resolver de alguma forma. Então a gente tem um sistema econômico fadado ao fracasso, ele defende esse sistema econômico, ele defende então essa pseudociência que é a economia capitalista e joga a conta, né? Joga a conta desse peso enorme de salvar o mundo nos cientistas mais técnicos, que também são classe trabalhadora e também são prejudicados pelo capitalismo. Terceiro, niilismo passivo. Nem Deus nem humano, tudo cai, nada vale a pena. Pós-modernidade, o contemporâneo.
Tá? Então, assim, aqui, né, eu que me digo pós-moderno, eu quero dizer que, pelo que eu entendo aqui, ele está dizendo de um período, né? Não a pós-modernidade enquanto pensamento, né? Na verdade, eu acredito que ele está aceitando certo espantalho do que a gente entende por pós-modernidade, mas como esse período, né? Falar nesse período em que a gente vive, esse período em que a gente espera o meteoro, né? O niilismo passivo é quando a gente fica angustiado com a ideia de que o mundo não existe um sentido, de que não existe um Deus, de que a ciência não vai salvar a gente, de que, enfim, melhor seria se viesse um meteoro, melhor seria se tudo explodisse, melhor seria se viesse um dilúvio, né? Dá até pra falar que o dilúvio ou o meteoro são um arquétipo da psique humana quando a gente se encontra numa posição um tanto decadente, tá? Nietzsche vai usar o termo decadence, tá? Ele não vai nem traduzir, inclusive, e as traduções em português continuam usando o termo decadence do francês, tá? Ele vai tá falando de uma decadência, né? De um niilismo passivo. Você entende que a vida não existe um outro mundo e você fica desesperado com isso. E por último, o niilismo ativo, que seria então o niilismo de Nietzsche, tá? Se for para chamar Nietzsche de niilista, né? Essas 4 possibilidades de niilismo abarcam todas as posturas supostamente possíveis sobre a existência, então todo mundo seria niilista, apenas precisaríamos saber qual tipo de niilista você é. Então Nietzsche seria um niilista ativo. Depois de um tempo de queda, de perdas para a civilização, a negação nega a si mesma, cansa de se opor à vida. Sem oposição, a vida volta a predominar nos corpos, retorna a afirmação, o dizer sim. Mais maduro, sem grandes ilusões, vivendo a vida de frente com o auxílio da arte, o ser humano pode reencontrar a alegria de viver e refundar a civilização em bases afirmativas. A vida em si mesma torna-se o maior valor. Isso está na página 52, indo para a página 53, tá? Tudo isso que eu tô falando aqui. Então é isso, agora a gente não precisa mais de base nenhuma, tá? Eu já tenho um vídeo sobre a completa ausência de fundamentos para as coisas, tá? Nietzsche não precisa de nenhum fundamento, Nietzsche não precisa de um outro mundo, Nietzsche não precisa de um futuro e Nietzsche também, em tese, não se desespera. Pelo menos nos seus melhores momentos ele não se desespera. Claro que como ser humano ele passa sim por momentos de desespero, inclusive ele fala que, né, a própria ideia do suicídio faz com que a gente atravesse muitas noites, tá? Que é algo que eu tô lendo nesse exato momento no Lobo da Steppe, do Hermann Hesse, que eu tô achando muito interessante. Ele tem toda uma divagação sobre suicídio bastante interessante para quem tiver interesse, tá? Para quem curte literatura, né? Hermann Hesse é muito interessante, o Lobo da Steppe é um livro bastante profundo, inclusive em vários sentidos, tá? Então, Nietzsche, enquanto ser humano, muitas vezes pode até ser um niilista passivo, tá? Mas, no todo geral, ele é um niilista ativo. No todo geral, a vida tem sentido em si mesma, né? Você precisa afirmar a vida porque a vida é afirmação, porque a vida é isso mesmo. Na verdade, nem faz sentido por que eu deveria afirmar a vida, certo? Se você está sadio, se você não se encontra na decadência, né, na decadência, se você não se encontra enquanto espírito doente, cansado de vida, cansado do período em que se encontra, se você consegue a potência, né, a vontade de potência, se você consegue afirmar a vontade de potência, você afirma a vida, você é um niilista ativo, tá? Eu acho que o niilismo ativo é a postura que a gente deveria entender a pós-modernidade, eu pelo menos entendo, tá? Então vou discordar um pouco aqui de Deleuze, embora ele esteja falando mais de Deleuze e da Viviane Mosé, né? Embora eu acredito que ele esteja falando mais do momento histórico. Nós realmente, né, nesse momento que a gente chama de pós-modernidade, a gente se encontra numa fase decadente, né? A gente se encontra com muitas dificuldades de viver e de encontrar sentido para as coisas, somos pouco afirmativos, tá? Ainda esperamos, né, o Nietzsche achava-se póstumo, ele dizia alguns homens nascem póstumos, tá? Ainda esperamos um momento em que a vida valha por si mesma, em que não faça mais sentido perguntar pelo valor da vida, porque a própria vida é valor, tá? O próprio Nietzsche vai dizer, a vida impõe valor, a vida impõe que a gente valorize as coisas, hierarquias, etc. Como vamos fazer isso? Daí depende também do período civilizacional e do indivíduo que somos. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até mais.